Eu fiz uma colinha e eu queria desejar boas-vindas a todos vocês. Nós estamos muito felizes, né? O Grupo Semente está há muito tempo conversando sobre esse encontro, amadurecendo, enfim, hoje o Samir chegando, ele expressou super bem o meu sentimento, depois o Fabrício veio, né, falar a mesma coisa assim. Enquanto a gente fica feliz de tirar do papel e colocar a coisa para acontecer. Né? Então eu queria fazer alguns agradecimentos, primeiro a todos vocês que estão presentes, os que não estão presentes, mas ajudaram, colaboraram financeiramente para que esse encontro e os próximos aconteçam. Ao Denis, que foi uma parceria com o Grão, ele já se tornou uma pessoa imprescindível para o nosso trabalho e aceitou esse desafio, né, Denis? Porque é sempre um desafio, né? Sim. E aos membros do coletivo, né, que a gente está nesse caminho, a gente sabe que é uma construção, que é longa, que não vai ser de uma hora para outra, que as coisas vão mudar, enfim, acho que a gente precisa ir se aprofundando e a gente chegou a essa conclusão, né, que a gente tinha que começar com um letramento, e é isso mesmo, a gente tinha no começo 3 pessoas nesse coletivo no ano passado e hoje a gente já tem muitas outras pessoas. Tem alguém que não é do coletivo? Vocês não são do coletivo, né? Não, levanta a mão quem é do coletivo e está aqui. Então, muito obrigada por vocês estarem junto com o Grão nesse caminho. O pontapé inicial, mas a gente vai conseguir devagarinho e ampliando o número de pessoas, né, nesse movimento aqui dentro do Grão. Então, não sei se alguém do coletivo quer falar alguma coisa, se a gente começa. Vamos nessa, então? Então, Denis. Olá, obrigado. Boa noite para todos, todas, todos. Eu tenho que ficar aqui, né? Tem um xizinho, né? Tá. Tem que pôr aqui. Tá. É sempre muito importante a gente se reunir para falar sobre questões sociais. E eu fico feliz, né, com essa parceria com o Grão, fico feliz com essa parceria com o Grupo Semente. E hoje, né, esse mini curso que eu ofereço é para a gente entender um pouquinho a nossa sociedade. Né? É muito importante a gente desnaturalizar algumas situações. Então, esse curso sobre racismo estrutural é para a gente ter um pouco de ciência de como a nossa sociedade se organiza. Tá? Qualquer dúvida, levanta a mão, pode falar na hora, não precisa deixar para o final. Né? Paulo Freire já dizia isso, né? É aquela, né, eu troco com vocês e vocês comigo, então, por favor, dúvida, levanta a mão, fala, professor, aqui, né, não entendi, explica melhor e vamos começar, tudo bem? Antes da gente iniciar, é muito importante, eu sempre gosto, aqui pertinho, fica essa luz, qual que é? Acho que é essa aqui. Ótimo. Pode passar. Às vezes eu saio, não posso sair, né? Tá. Eu sempre gosto de me apresentar. Na última reunião do Grupo Semente, eu me apresentei. E eu gosto de me apresentar de novo por várias questões. A primeira questão é que eu sempre, quando eu estou numa fala, quando eu estou numa palestra, eu sempre gosto de saber quem está falando, né? E às vezes me falta isso, né? Eu penso, quem é essa pessoa, quem é essa mulher, quem é esse homem? Então, falar um pouquinho sobre mim, né? Antes de mais nada, eu sou, né, professor há 18 anos, 19 anos em sala de aula, sou consultor de questões raciais e facilitador de processo em educação antirracista. A minha especialidade, eu estudo desde os 15 anos de idade, né, raça e racismo no Brasil. Por que eu falo desde os 15 anos? Porque eu sou de movimento social, né? Então, aos 15 anos eu me engajo no meu primeiro movimento social. Então, desde então, né, morador do Capão Redondo, desde então eu faço meus estudos.
Então, né, minha especialidade, raça e racismo no Brasil, né, produção de territórios, né, falta ter ali, paulistanos, organização política e territorial dos espaços periféricos na cidade de São Paulo. Desde muito cedo, eu como homem negro periférico, eu sempre quis saber como a cidade se organizava, né? Eu achava estranho o lugar que eu morava, mas eu sempre não entendia. Então, desde muito cedo, eu me interesso em entender a cidade, né? Então, a geografia, né, e os territórios me fazem ter essa noção. Palestrante, participante de mesas, seminários, congressos, ações, instituições de ensino, ONGs, universidades e empresas também, né? Porque atualmente as pessoas falam, a sociedade mudou. Não sei, né? Se a sociedade mudou sozinha ou se tem uma força, né? Igual eu estava falando com a Fabrício ali fora, é uma força agora que obriga a sociedade a se movimentar. Então, a sociedade não muda sozinha, né? Então, agora essa força, as empresas agora estão investindo em diversidade, entendendo a importância disso, né? Articulador social, integrantes de movimentos sociais nas periferias do município de São Paulo, atuo muito nas periferias, pesquisador pelo CELAC, faço pesquisa, o CELAC é o Centro de Estudos Latino-Americano. Atualmente também estou no NEV, que é o Núcleo de Violência Urbana da USP. Sou integrante da Rede Quilombação, Proteção sobre Racismo. Sou graduado em História, graduado em Geografia. O meu mestrado foi na USP. Eu quis analisar no meu mestrado esse processo de violência territorial e agora estou terminando o meu doutorado em Educação Antirracista, né? Em Gestão Públicas, né? GPP, lá na USP também. Quando eu falo que eu vou sentar que eu vou contar uma historinha. Aqui, ó, apareça? Apareça? Tá. Quando eu falo que o território periférico sempre me gerou muita coisa, foi assim. Eu sempre morei nas periferias de São Paulo. Por que eu falo nas periferias? Porque nós pobres, a gente sempre muda de lugar. Eu nasci em 83, né? A gente vai mudando de lugares. Por que a gente vai mudando? Simples. Porque o aluguel aqui fica caro, né? Mas ali acontece outra situação, ali vai acontecendo outra situação. Em um lugar tem enchente, no outro tem muita violência. Então a gente está sempre organizando a nossa vida, mudando. Últimos cálculos que eu fiz, eu mudei 11 vezes de casa, né? Mas isso é comum, né? Na década de 80, 90, na periferia isso era comum. Mas eu nunca tinha saído do meu território, né? Quando eu tinha 8 anos de idade, né? Minha mãe, diarista, né, empregada doméstica, ela, não sei o que aconteceu, era uma sexta-feira, ela falou, filho, você vai comigo para, né, a faxina. Falei, tá bom, mãe, eu vou, não tinha aula. E aí, quando eu tinha 8 anos, foi a primeira vez que eu entrei no ônibus para sair do meu território. Porque eu circulava muito ali no meu território, mas sempre dentro do território. Primeira vez, né? Capão Redondo, 1992, 1991, mais ou menos. E aí, eu lembro que quando entrei no ônibus, subi lá de manhãzinha, 5h40 da manhã, quase 6 horas, estava lá. E aí eu comecei a perceber que a cidade começa a mudar. Eu morava numa época, numa região que não tinha asfalto. Então, o ônibus passava, a gente ia, subia, e aí eu percebi que quanto mais o ônibus andava, mais a cidade mudava. E a cidade ia mudando, a cidade ia ficando até mais colorida, né? Ia mudando, minha mãe era faxineira em uma das casas, nessa época ela deveria ter umas 5, 6 casas, lá em Moema, do lado do Shopping Morumbi. E aí eu fui ficando maravilhado. Inclusive, essa é a mônada do meu mestrado.
E eu fui ficando maravilhado com aquilo, vendo a cidade mudar, a cidade mudar. E quando eu chego na Ibirapuera, quando eu desço, vem um daqui na minha cabeça. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, existe outra cidade, né? Eu estou em outra cidade. E a partir daí, né, eu fui lá, fiquei lá na casa da minha mãe, aconteceram, na casa da patroa da minha mãe, aconteceram algumas questões. E quando eu volto para casa, é o processo reverso. Aquela coisa que era colorida vai ficando cinza, 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 e de repente barroso. E eu voltei e falei, nossa, de fato, né? A gente morava na beira do córrego, o córrego era 2 passos da porta, da minha porta, né? O cheiro insuportável, toda aquela coisa normal. E eu comecei a pensar o porquê. Por quê? Beleza. Quando eu tinha 12 anos, aconteceram algumas questões na minha família e de repente a mãe olha para mim e fala, filho, você não pode mais estudar, você não pode se dar o luxo de estudar. Eu falei, por quê? No 7º ano. Ela falou, porque né, a gente está passando fome, a gente está passando necessidade e você precisa ajudar a família. Eu falei, tá bom, suave, né? E aí, ao 7º ano, eu saio da escola, minha família passando fome, necessidade, isso é normal, década de 90, né? Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo, Jardim Ângela, normal. Inclusive, foi na época que o meu distrito foi eleito o distrito mais violento do mundo, né? 1996. Né? Normal, tava todo mundo morrendo, todo mundo passando fome, uma situação de guerra mesmo, de fato. Normal. E aí saí da escola, com 12 anos, aí fui vender coisa no farol, fui limpar vidro de carro, fui fazer um monte de coisa, vendia bala, aí um rapaz no mercadinho me contratou, né? Que aí me contratou que ele dava uns pães lá no final do dia, enfim, né? E essa foi a minha vida. Fico sem estudar dos 12 aos 20 anos, e aos 20 anos eu volto a estudar. O que eu costumo dizer é que eu fiquei longe da escola, mas nunca parei de estudar. Sempre li muito, né? Nos meus momentos livres eu estava lendo. Porque eu gostava de ler. Né? A leitura me dava uma possibilidade de entendimento de mundo. Eu não lia livros de contos, não, eu lia livros já bem avançados, né, lá para a minha idade. E esse fator, né, eu era muito, não revoltado, mas eu era muito angustiado, porque eu ficava pensando, poxa vida, né, por que comigo? Por que comigo? Né? Por quê? E aí depois, quando eu tinha lá os meus 16 anos, eu já estava dentro de um movimento social, né? Eu comecei a perceber que a culpa não era minha. Eu comecei a perceber que existia uma estrutura por trás. Eu comecei a perceber que existia todo um mecanismo por trás que afundava a minha cabeça e a cabeça dos meus familiares numa lama. E aí eu entendi. Porque toda vez que chovia, minha casa alagava, porque minha casa era infestada de ratos, porque minha mãe trabalhava muito e ganhava pouco, porque não me permitiram estudar. Eu comecei a entender essas coisas. E aí minha revolta veio e eu falei, agora eu estudo. Eu comecei a estudar. E aí, em 2003, surge a questão das cotas, né, das bolsas. E eu sempre costumo dizer, nós vamos falar sobre isso, mas eu sempre costumo dizer que o essencial das bolsas de estudos, de ações afirmativas, no meu caso, e no caso de todo mundo que eu conheço, é que a bolsa não deu acesso à universidade. A bolsa deu a possibilidade de sonhar. E isso, para mim, era o que eu precisava. Porque até então, pobre, negro, não entrava na USP, né? E eu só podia fazer a USP, porque não tinha dinheiro.
E aí quando vieram as cotas, e aí me deu sonho, eu falei, putz, agora eu posso. Então, eu costumo dizer isso, que antes do acesso, a cota dá possibilidade de sonho, né? E a partir daí eu fui possibilitado a sonhar com uma universidade. Porque se não fosse a cota, não estaria aqui. Não estaria. Nunca paguei um centavo. Na PUC eu fui bolsista, na USP eu era cotista. Então, assim, nunca paguei um centavo nos meus estudos e sem a cota aqui eu não estaria. Estaria correndo aí atrás de um caminhão de lixo para jogar as coisas, enfim. Aqueles trabalhos que tendem a ser para os corpos negros, né? Então, esse é um pouquinho de mim, né? Não é aqui, né? Vamos lá. Eu gosto de falar um pouquinho sobre mim. E racismo estrutural, né? No nosso encontro de hoje e no próximo, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse conceito e como ele vai se organizando na nossa sociedade. E aí eu tenho uma pergunta, que eu não quero que vocês respondam agora, mas fica pensando, né? E a pergunta é essa: você já foi atravessada ou atravessado pelo racismo? Não, só pensa. Será que já foi atravessada pelo racismo? Essa é uma pergunta que eu quero que vocês fiquem com ela até o final desse encontro. Eu apareço aqui? Sim, parece. Tá, vamos lá. Antes de mais nada, né, já que a gente está falando de racismo, alguém sabe definir para mim aqui o que é racismo? Pergunta. O que é racismo? Quando você pré-julga alguém só pela raça, só pela aparência. Pode ser. Se eu tivesse uma lousa, sala de aula, eu ia rabiscar. Pode ser. Um dos conceitos. Um dos. Ok. O que mais? Não sei, para mim é parte da ideia que existe uma raça, né? Para mim esse é o princípio da definição do racismo, assim. A ideia de que existe diferente entre raça e assim, a ideia que existe. Ok, vou colocar na lousa também. Vamos lá, eu vou pegar uma definição do Silvio Almeida, o que é racismo. O Silvio, ele vai falar o seguinte: racismo é uma forma sistemática de discriminação. Vou sair um pouco aqui só para racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo social ao qual pertençam. Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural. Então, o Silvio, não é ele, tem um erro aí da nossa sociedade de falar que o Silvio criou esse conceito de racismo estrutural. Não, de forma nenhuma. Né? Esse livro, Racismo Estrutural, é igual aquele livro, né? O que é capitalismo, o que é aqueles livros antigos, lembra? Né? O primeiro passo é igualzinho, essa coleção é igualzinha, e o Silvio é quem foi explicar o que é racismo estrutural. Racismo estrutural, a primeira vez que foi falado, que foi dito esse conceito, é lá na década de 70, né? E a partir daí, esse conceito se transforma num conceito guarda-chuva, né? Então, segundo essa teoria, né, vai dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento. O que é uma forma sistemática? É aquela coisa que vai funcionar sozinha. É muito louco pensar em sistema, né? O sistema, você só dá start para o sistema. E a partir dali ele já é organizado e assim, programado para se organizar sozinho, né? E o racismo, ele é atualizado todos os dias, né? O racismo, ele é atualizado, ele é organizado todos os dias e às vezes sem a gente perceber, né? Sem os brancos perceberem, sem os negros perceberem, o racismo ele vai se estruturando.
Abdias Nascimento, ele tem um livro chamado O Genocídio do Negro. Ele vai falar o seguinte, que dizem que o racismo ele foi criado no processo de colonialismo e ali ficou, né? E muitas pessoas dizem que a sociedade não é racista. E aí, né, nesse livro, o Abdias Nascimento, ele vai falar que não, o racismo ele é atualizado todos os dias. Florestan Fernandes, naquele livro, né, Inserção do Negro na Sociedade de Classe, ele vai falar a mesma coisa, que o racismo ele é organizado, ele é todo dia alimentado. E aí hoje eu quero falar um pouquinho dessa forma sistêmica, né, dessa alimentação que nós temos. E aí, algumas definições. A primeira coisa, criou um tempo atrás uma conversa, né? Racismo estrutural não existe. Vocês escutaram isso, né? Não? Que bom. Né? Mas houve um burburinho ali falando que racismo estrutural não existe, né? Que é uma invenção. Mas segundo, né, não sou eu, né, mas é o meu orientador, né, o Denis Oliveira, lá da USP, um dos meus orientadores, ele diz o seguinte, né, para entender racismo estrutural. Entender que o racismo é estrutural é conceber o racismo como um produto de uma estrutura sociohistórica de produção e reprodução de riquezas. Portanto, é na base material das sociedades que se devem buscar os fundamentos do racismo estrutural, né? Então, ele vai dizer que a gente vai entender o racismo como estrutura a partir do momento que a gente olhar a base material da sociedade, né? E também entender o ciclo de acumulação de riquezas. E aí, né, sobre isso, né, quando a gente parte para os estudos estruturalistas, a gente percebe que essa perspectiva sociocrítica, né, a gente precisa utilizar para entender o que é racismo. E a gente só entende essa estrutura sociocrítica se a gente perceber que a nossa constituição social ela vai organizar as nossas relações através da teoria e da prática, né? Ou seja, a nossa sociedade ela é organizada através de ideologia e através de condições materiais. Vou facilitar um pouco mais isso. Pode ir. Pode ir. Vamos lá. A primeira teoria que vai surgir, né, para justificar e organizar a nossa sociedade é a teoria do homem universal. Quando eu coloco o homem aqui, não é um erro, né, de escrita, não é nenhuma coisa, aquele homem, não. Né? Quando eu coloco o homem aqui, não quero dizer o ser humano, estou dizendo o homem. Né? Porque para o europeu, né, como posso dizer? Não para o europeu, né? Mas assim, quando a gente começa a estudar a teoria da universalização, o europeu ele vai se colocar, põe para frente, nessa perspectiva de um homem universal, ou seja, há algo que é o normal, há algo que é universal, há algo que é o exemplo. E o exemplo e o universal, segundo a teoria, né, do homem universal, é o homem cis, né, cisgênero, é o homem hétero, é o homem branco e é o homem europeu. Esse é o normal da sociedade. No terceiro encontro, a gente vai pensar no Foucault, né, naquele livro, Os Anormais. Mas assim, agora eu quero que a gente pense na construção do homem universal, na construção de uma ideologia de um ser humano universal. E esse ser humano universal não sou eu, não são vocês, né? Não são as mulheres, né? O homem universal é esse, né? É o homem branco, europeu, né? E que a partir daí
todos os outros seres serão classificados. Essa teoria de ideal humano, de ser humano universal, deu origem àquilo que a gente chama de a teoria das raças. Alguém já ouviu dizer sobre a teoria das raças? Tá. A teoria das raças vai dizer o seguinte, né? Que existe uma raça superior, uma raça dotada de inteligência, uma raça dotada de sabedoria, uma raça dotada de civilidade, uma raça que naturalmente detém todas as qualidades humanas, né? E é lógico que essa raça é o europeu, né? E a partir dessa raça vai criando subgrupos raciais, né? Na Ásia são os asiáticos, né? Na parte sul da Europa são os africanos, na parte oeste são os nativos africanos, na parte lá no sudoeste, lá perto, né, na Austrália agora, são os aborígenes. Ou seja, a teoria das raças vai dizer que existe uma raça que se desenvolveu, né? E todas as outras não se desenvolveram. E essa raça aqui, ela tem tudo de... não quero falar tudo de bom, mas essa raça, ela tem todos os atributos que um ser humano precisa ter. Tá? Essa é a teoria das raças. Vou passar um vídeo aqui, Menino 23. Mas o que eu quero passar aqui é como o início do nosso século se deu, como as nossas elites foram se consolidando e também pensar nessa teoria das raças. Tudo bem? Vamos lá. De propriedade em Campina do Monte Alegre. E sempre as nascidas. Sentada, a sociedade era essa. O eco, né? Não só assentada na transferência de crianças e no compartilhamento de ideologias como base fascismo, e que assentava tais ideologias e as práticas como não só comuns, como gozáveis. Vamos lá. Aqui. Só um adendo, né? Na década de 30, Getúlio Vargas sobe ao poder, né? E o Getúlio Vargas flertava com o fascismo, com o nazismo. Então, esse vídeo vai mostrar mais ou menos essa época. O Brasil do final dos anos 20, começo dos anos 30, passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história. Pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha abolido a escravidão. Fomos a última nação do Ocidente a fazer isso. E também fomos o país que mais importou escravos no mundo. Foram pouco mais de 4 milhões ao longo de 3 séculos. Em 1888, com a abolição, não houve qualquer política de integração social. Essa população, agora liberta, continuava excluída. No início do século XX, né, foi quando a gente teve a primeira geração, ou a primeira ou segunda geração de negros não escravizados, né, ou seja, negros da terra. Então, o que fazer com esse povo? Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? No início do século XX, as teorias da superioridade racial branca floresciam. E chegam aqui como resposta aos anseios dos antigos escravocratas. A eugenia, portanto, apareceu como uma proposta científica, política e cultural aceita. Ela era uma pseudociência
que estudava as condições mais propícias para a evolução da espécie. Você pode fazer testes genéticos, testes químico-físicos, né? Pode testar a dor. A eugenia é um paradigma da normalidade, não é? Que diz que o diferente é anormal. E por isso tem que ser exterminado e eliminado do contexto. Contextualizar, né? O que acontece? No início do século, para legitimar o racismo, foram importadas as teorias nazistas, né? De eugenia, de supremacia racial. E quando essas teorias chegam aqui no Brasil, essas teorias vão abordar a população negra. Então, assim como, né, o nazismo, essa ideologia, vai se utilizar do judeu, né, quando essa teoria é exportada para cá, a teoria das raças e a eugenia, vai atingir diretamente os corpos negros. E a eugenia era mais ou menos assim. Eles queriam pensar como que, né, a ideia é que biologicamente as pessoas nascem de uma maneira, né? E aí eles começam a pensar, tá, como que nasce um ladrão? E aí o que eles vão fazer? Eles vão lá para as prisões e vão começar a medir a mão de quem está lá. Mas nessa época, até hoje, quem está na prisão? População negra. Está na prisão por várias questões. A primeira, né? Nessa época surge a lei da vadiagem. A lei da vadiagem é uma lei que, se o negro ou alguma pessoa barra, subentende-se negro, estivesse caminhando na região da centralidade, né, sem documentos e sem a carteira profissional, que não existia, mas sem um certificado de ofício, ele era preso por 2 dias. E aí ele ficava 2 dias sem comer, né, na cadeia. E se ele saísse e fosse reincidente, e aí ele ficava 2 anos preso. Aí ele comia. A lei da vadiagem causou 2 efeitos. O primeiro, expulsão dos negros do centro, porque o negro não era contratado, né? Não era, porque o imigrante chega aqui para substituir a mão de obra negra, né? E foi uma das maiores, historicamente, uma das maiores qual a palavra que eu posso usar? Historicamente, foi um dos maiores erros econômicos, né, nesse sentido, porque aqui já tinha uma população nativa que sabia do trabalho, que sabia da língua, que era adaptada ao clima e que sabia da organização social, que eram os negros. E aí, de repente, essas pessoas são excluídas e vem, né, um projeto para chamar outras pessoas de outra parte do mundo. E aí o Estado gasta dinheiro para chamar as pessoas, o Estado gasta dinheiro para fazer esse processo. Essas pessoas chegam aqui, os imigrantes, refugiados de guerra, com fome, e foram explorados também, né? Mas para o Estado foi muito caro isso, né? E aí esse processo de miscigenação, não, esse processo de imigração vai fazer com que o negro não fosse contratado em lugar nenhum, né? E aí a lei da vadiagem vai expulsar os negros do centro da cidade, porque não pode circular aqui, senão é preso, e nesse mesmo momento as cadeias superlotam de pessoas negras. Então, quando a eugenia ela chega aqui no Brasil, vai falar, o que é um ladrão? Qual é a biologia de um bandido? E aí, onde tem bandido? Na cadeia. Aí vai falar, vai medir a mão, vai falar, as pessoas que têm a mão, né, desse tamanho tendem a ser ladra. As pessoas que têm o nariz assim, olha, a gente tem 10 bandidos assim, aqui. Os 10 bandidos têm o nariz assim, tem a mão assim, tem a cor assim, tem a cabeça assim. Logo, né, o biotipo do bandido, que até hoje é
o negro. E aí essa mesma eugenia, esse mesmo grupo de cientistas, esse grupo vai até a Avenida Paulista, onde estava a elite. E aí era uma outra etnia que estava lá, era um outro grupo social que estava lá, era um outro grupo de seres humanos que estavam lá. E aí quando esse grupo, a eugenia começa a medir, vai falar, olha, o inteligente é aquele que tem um cérebro assim. O inteligente é aquele que, as pessoas que não roubam têm a mão menor. E vai criar uma teoria científica, olha a importância do método, a teoria científica para justificar o porquê haver racismo. Essa é a eugenia, que era uma teoria exportada da Alemanha. Então, é disso que eles estão falando. As teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da Constituição de 34, que definia como responsabilidade do Estado brasileiro fomentar a educação eugênica. A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e indispensáveis à reprodução, conservação e melhoria da raça. Nós temos uma época de eclosão de mobilizações de direita. Você tem condições internacionais, não é, que possibilitam a oligarquia e essa burguesia nascente brasileira, não é, escorar-se, seja no movimento de massas à direita, seja num grande líder que seja capaz de interiorizar tudo isso, de catalisar. O presidente Getúlio Vargas, que ficou no poder entre 1930 e 45, flertou com os regimes fascistas da Europa. Tinha acordos econômicos com a Alemanha. Nós tivemos um partido nazista brasileiro com dezenas de milhares de membros. O segundo maior partido nazista fora da Alemanha. E Brasil, os clubes de eugenia ou as sociedades eugênicas começaram a se multiplicar. Promoveram congressos, encontros, simpósios, competições ou concursos. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. As crianças que sistematicamente venciam esses concursos tinham características definidas pelos eugenistas como sendo características superiores, mais evoluídas. Dentre elas, a brancura. A menina Miriam Martins Peri, que conquistou o primeiro lugar, utiliza logo o seu prêmio. Naquele período, o racismo se espalhava em muitos segmentos da sociedade brasileira. A primeira grande empresa que vem para o Brasil é a Light, que tinha motorneiros negros que conduziam os bondes. Só que eles não podiam aparecer nas fotografias e nem nas comemorações. Então, quando tinha visita dos presidentes, dos homens de Estado, ele era retirado do bonde porque ele não poderia aparecer nas fotografias. É tudo higiene, precisava higienizar o povo brasileiro. É um período crucial e que tem repercussão até hoje. O teu cabelo não é da mulata, porque é mulata na cor. Uma pergunta, vocês sabiam disso? Não. Que o Brasil tinha um segundo maior partido nazista fora da Alemanha? Chocante, né? Pensar nessas coisas.
coisa. Que tinha sido o país que mais importou escravos. O Brasil, uma coisa muito interessante para pensar no Brasil, né, nessa teoria das raças, que o Brasil foi, quando assenta lá atrás, que o Brasil foi o país que mais importou escravizados e, além disso, foi o último país a abolir a escravidão. Né? Vou fazer um adendo aqui. A princesa Isabel. Né? O que acontece? Esse mito que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e aí libertou os negros é parte da história, é muito parte da história. O que acontece? A Inglaterra, né, no auge da sua segunda revolução industrial, o que ela fez? Né? Ela proibiu o comércio de pessoas negras. E, gente, não existia, né, o tráfico de escravos. Antes era comércio de seres humanos, né? Tipo, era totalmente organizado, era o comércio de pessoas. A partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o que vai acontecer? A Inglaterra vai proibir o escravismo no mundo. E a partir do momento que a Inglaterra proíbe o escravismo no mundo, né, os países foram abandonando essa lógica, mas por meio do capital. Mas o nosso império era sustentado pelo açúcar, né? E a mão de obra de açúcar eram as pessoas negras escravizadas. E aí, né, o Brasil começa a fazer leis, literalmente, só para o inglês ver. A primeira lei foi a lei do ventre livre. Falava, todo filho de escravizado é livre. Aí, Inglaterra, beleza. Né? Vocês estão fazendo isso a partir, né, de alguns métodos. Mas espera aí, filho de escravizado, escravo né? Por quê? A criança vai viver aonde? Vai viver na fazenda. E se está na fazenda, se está ali, vai ter que pagar através de serviços. E a outra lei foi a lei do sexagenário. E a partir dos 60 anos, nós vamos libertar os escravizados. Mas a vida útil de um escravizado era 7 anos. Então, se o rapaz era roubado lá da sua comunidade com 16, com 23 ele está morto, 24. Se der sorte, 25 anos. Ou seja, essas leis não funcionavam. E aí todos os países do mundo libertaram os escravos, menos o Brasil, que tentou enganar a Inglaterra. E a Inglaterra, nessa época, era conhecida como Iron Maiden, né? A Dama de Ferro. E é por isso que, né, a banda faz alusão a isso. Então, quando a Inglaterra, a dona do mundo, percebe que está sendo enganada, aí junta, né, o seu exército e vem para o Rio de Janeiro, né, com seus barcos de guerra. Quando a Inglaterra chega no Rio de Janeiro, ela chega com uma lei, com a lei de guerra. E o nome da lei de guerra da Inglaterra é Lei Áurea, que é a lei suprema. E a Inglaterra chega aqui para falar com quem? Com o imperador. Mas o imperador não estava. Né? Quando os soldados ingleses chegaram lá no Rio de Janeiro, o imperador não estava. Quem estava era a princesa regente. O imperador estava lá no sul, resolvendo algumas questões. E aí, na época, não tinha celular, não tinha WhatsApp para falar, pai, deu ruim, os homens chegou. E aí, os militares ingleses falaram, ó, tá aqui a lei, você precisa assinar. Não posso, meu pai não está aqui, não posso. Aí, o exército inglês disse, olha, ou você assina ou a gente destrói o palácio. Tem duas escolhas. E aí ela foi obrigada a assinar a lei e, a partir desse momento, abriu os portões das fazendas. No entanto, que 7 meses depois, o império cai, porque o que sustentava o império era o escravismo. Então, essa ideia da princesa Isabel, até depois ela decretou uma lei, porque para não ficar muito feio, escreveu lá e falou, ó, mas assim, não tem nada a ver com bondade, não tem nada a ver com nada disso. Foi o intimato da Inglaterra, a Lei Áurea inglesa. Então, o que foi a eugenia de fato aqui no Brasil?
A eugenia foi esse processo que foi importado do sistema nazista, né, nazista fascista, né, para... É que tá curta aqui o tempo, vou ficar mais esperto. Para justificar o racismo e a desigualdade socioestrutural aqui no Brasil. O Mendes tinha um tema também que, você me corrige, obviamente, se estiver falando errado, mas que mesmo esses filhos de escravos que eram considerados livres depois dessa lei, não podiam estudar também. Não. Então, porque tinha uma história, acho que era, não podiam, ou só depois de uma idade que também não chegava, enfim. E também é uma outra forma, né, de perpetuar de uma certa forma que eles simplesmente estivessem ali, né? Vamos falar disso mais pra frente, sim, né? Não podia estudar, né? Mas é qual outra coisa? Tá, no vídeo vai mostrando que vai mostrando a ideia de branqueamento da nossa nação. O Mendes, né, o Ashley Mendes, ele vai dizer que a teoria das raças, né, vai criar pessoas e grupos sociais que eles vão se distanciando, ou seja, vai criar um núcleo humano e vai criar o que o Mendes vai chamar de sujeitos raciais, né? Quem são os sujeitos raciais? O sujeito racial não é esse, o sujeito racial é o outro, né? Então, essa teoria das raças, principalmente no Brasil, vai criar esses corpos racializados, vai criar uma hierarquia entre os seres humanos, né? Então, a teoria das raças consiste nisso. E utiliza da eugenia. E aí, o Mendes ainda, ele vai dizer que o seguinte: raça foi uma tentativa de explicar a existência de seres humanos que ficavam à margem da compreensão dos europeus. É muito louco pensar nisso, porque quando os europeus chegam nesses territórios, né, eles não conseguem entender como essas pessoas se organizam. Por exemplo, quando eles veem os africanos deitados, dançando, descalços no chão, os europeus não conseguem entender, porque para o europeu, o belo é o balé. Porque o balé é uma elevação aos céus, né? O balé, eu tenho uma amiga que estuda balé, né? O balé é aquela coisa de falar que o chão é impuro. Então, as bailarinas ficam o máximo possível longe do chão e olhando para os céus, porque é a dança dos deuses, né? A dança do divino, a dança do belo, a dança do puro, né? Então, as bailarinas estão sempre olhando para o céu, sempre longe do solo, porque nessa época foi criada essa dança em veneração aos deuses, pouco atrás. E quando eles chegam lá, viu gente descalça no chão, rodando, sem camisa, fala, mano, é o demônio, né? Só pode, enquanto nós estamos querendo se distanciar da terra, esse povo está comendo terra, esse povo... E aí o Mendes fala que a ideia de racializar o outro é tentar explicar o que está à margem da compreensão do europeu, né? Não existem negros, né? Não existem asiáticos, não existem europeus, não existem americanos, existem pessoas. Quem cria essa separação é esse povo, né? Porque quando chega aqui, olha para eles, negro. Aí chega aqui, olha, índio, né? Porque pensou que chegou na Índia. Ou seja, essa classificação, quando a Europa ela quando a Europa ela começa o seu processo de expansão, ela ao mesmo tempo começa o seu processo de racialização de pessoas. Você quer acabei de falar? Acho que tem um pouco atrás, né? Não, teve pra frente. E aí, hoje, século XXI, mas há muito tempo atrás, a gente já sabia que raça não existe, né? O conceito de raça, ele não existe,
Não existiu, né? A genética vai explicar que não existe, somos todos seres humanos. Biologicamente não existe, essa aqui é a raça negra, essa aqui é a raça branca, essa aqui é a raça asiática, essa aqui é a raça sei lá o quê. Não existe, né? Nunca existiu biologicamente corpos superiores e corpos inferiores. Porém, entretanto, todavia, para justificar o seu domínio, foi criada essa ideia de raça, tá? Vamos lá. É muito importante, eu sempre falo isso, é importante a gente perceber que quando a gente vai entendendo um pouco melhor o conceito de raça, conceito de racismo, conceito de colonização, a gente vai sempre entrar no capitalismo. Não tem como, né? Porque, assim, né, o capitalismo ele vai surgir no século XV, ele vai surgir bem na época das grandes invasões, as grandes colonizações, as grandes navegações, né? Ou as grandes invasões. Quando, né, o capitalismo surge no século XV, né, Henrique Dussel que defende essa ideia, o capitalismo ele vai precisar de corpos, ele vai precisar de territórios. Os africanos, né, imaginavam isso, né, pensando em África nessa época, que os europeus comiam gente negra, que eles eram devoradores de humanos, porque eles pensavam, todo dia vem um barco, enche, leva, chega outro, enche, leva, chega, pronto, eles comem. E existiram vários mitos, né, que os africanos falavam, vamos fugir desses comedores de pessoas, porque eles comem a gente, eles gostam da nossa carne. Então, porque era lógico, não tinha essa ideia, né, de servidão, não tinha essa ideia, não passava por eles essa ideia que existia um regime, que era um regime de colonial, um regime de extração de recursos, eles não imaginavam isso, né? Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a analisar, a gente vai perceber que todas essas estruturas vão fornecer condições materiais para a reprodução da nossa sociedade atual. Eu coloquei aqui civilização versus barbárie, que é o seguinte, o que autoriza os europeus entrarem nos territórios e promover um verdadeiro genocídio é a ideia de civilização, né? Estamos levando a civilização. Coitado desse africano, ele não é civilizado. Não é mesmo, né? Não é mesmo. Walter Benjamin já falava que civilização é coisa do Ocidente, né? E que a civilização vai levar a nossa sociedade à barbárie, né? Que a barbárie, e aí já é, né, o outro pensador africano, Aimé Césaire, ele vai falar que a barbárie é fruto da civilização. Porque a barbárie é vou até colocar aqui, é uma lógica colonial. O Aimé Césaire tem um livro chamado Discurso sobre o Colonialismo. Esse livro é muito legal, é muito curtinho e é muito legal. O Aimé Césaire vai falar o seguinte, ele vai tentar entender esse processo de colonização e vai tentar entender o porquê, né? Nessa parte, ele vai tentar entender por que surgiu o nazismo. Aimé Césaire é da 1950, ele escreve esse livro. Ele vai querer entender por que o nazismo chocou tanto o mundo, né? Ele é africano. E aí o Aimé Césaire vai falar o seguinte, entre a civilização e a colonização, a distância é infinita. Que de todas as expedições coloniais acumuladas, de todos os estatutos coloniais elaborados, de todas as circulares ministeriais expedidas, é impossível resultar em um só valor humano. Tem um filme que fala sobre a Revolução do Haiti, né? E nesse filme há uma frase do líder que ele, no final, quando ele morre, antes de morrer ele fala, de fato, a civilização é coisa de branco, né? Quando ele diz isso, ele quer dizer que o seguinte, ele fez a Revolução do Haiti,
E logo depois ele foi morto pelos próprios revolucionários que queriam uma sociedade muito parecida com a sociedade colonial, né? Uma sociedade civilizatória. O Aimé Césaire, nesse livro, ele vai tentar entender por que o mundo se chocou com o Holocausto. O Aimé Césaire, ele vai começar a estudar. O Aimé Césaire, ele é o mentor do Frantz Fanon. E aí ele vai tentar entender por que tanto choque com o Holocausto. E ele vai estudar, ele vai falar, e por fim, ele vai falar: o Holocausto é uma experiência colonial em solo europeu. Repito, ele vai falar que o Holocausto sempre aconteceu nas colônias. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu na Ásia, sempre aconteceu na África, sempre aconteceu na América. Mas o problema do Hitler foi fazer o próprio remédio em solo europeu e com ser humano. Aí não pode, né? Então, o Aimé Césaire vai falar que campo de concentração, Auschwitz, é uma experiência colonial. E ele vai narrando várias experiências coloniais aqui. A gente acabou de ver algumas, né? E aí ele vai falar: olha, o problema do Hitler, necessariamente para a Europa, foi fazer essa tecnologia de terror em solo europeu. E com o europeu. E aí ele vai defender essa ideia de barbárie, que a colonização ela está levando barbárie até para o colonizador ficar esperto, né? Muito bom esse livro. E aí, depois de a gente pensar nisso, quando tem uma ideologia de raça, uma ideologia que coloca corpos acima e corpos abaixo, essa teoria vai produzir condições materiais para que essa ideologia se reproduza. E com isso, né, vai criando um complexo sistema de racionalidades. O que eu quero dizer com complexo sistema de racionalidades? Eu quero dizer isso aqui. O racismo é um projeto político. Ponto. Né? Repito, o racismo é um projeto político que surge lá no colonialismo. Quando a Europa começa a se expandir, ela vai olhar outros povos não europeus como uma raça inferior. E se é uma raça inferior, eu vou dominar, mas eu vou dominar como uma ideia de dominação política. Então, a gente sempre tem que olhar o racismo, principalmente o de hoje, não como aquela pessoa, ela é ruim, ela é racista, ela é isso, ela é aquilo. Não, a gente tem que olhar essa pessoa como, tipo, olha, essa pessoa, ela não é necessariamente tão ruim. Ela faz parte de um projeto político, ela faz parte de uma ideologia política, ela faz parte da nossa sociedade. Então, o racismo, nessa parte aqui, não é o fruto de uma sociedade que deu errado, poxa, o Brasil deu errado, né? Olha, tem racismo. Não! O racismo, ele não é fruto dessa sociedade que errou. O racismo, ele é um projeto político, de existência. Por exemplo, eu sou geógrafo, né? Um dos maiores erros, Milton Santos fala isso, um dos maiores erros das pessoas é imaginar que a cidade de São Paulo cresceu desordenadamente. Vocês já escutaram isso? A cidade de São Paulo cresceu desordenadamente, tem um monte de prédio crescendo agora. Meu Deus, a cidade de São Paulo... Milton Santos, ele vai defender que a cidade de São Paulo não cresce de modo desordenado. Ele vai defender que a cidade de São Paulo ela vai crescer de acordo com a lógica, que é a lógica do capital. A cidade de São Paulo não cresceu de modo desordenado. Porque se crescesse de modo desordenado, ia ter muitas mansões, né, lá no Capão Redondo, ia ter algumas favelas aqui no centro da cidade. Por mais que tenha, a gente percebe que há esse projeto de extermínio. Por exemplo, o que está acontecendo lá no Itaim, com aquele edifício, vocês estão acompanhando? Houve um edifício lá, para quem não está acompanhando, foi feito, né, lá no Itaim, né,
um edifício lá, acho que 30 e poucos andares, sem autorização da prefeitura. E o prédio foi, está pronto, só falta pintar. Dentro já está pronto, está tudo pronto, só falta pintar. A prefeitura foi, embargou a obra. E a partir do momento que embargou a obra, a prefeitura começou a ver que esse prédio não tinha licença nenhuma para estar ali. Era tudo roubada, tudo comprada. E aí, né, o que a prefeitura fez? Tomou esse prédio. A partir do momento que num dos metros quadrados mais caros do Brasil tem, né, um edifício que pertence à prefeitura, por lei, a prefeitura é quem tem que tomar esse edifício e fazer moradia popular. É lei. O que a prefeitura vai fazer? Vai demolir o prédio. Vai demolir o prédio, né? Porque, né, a prefeitura tem duas escolhas. A primeira, demolir. Não, a primeira não é demolir. A primeira é fazer moradia popular e a segunda é demolir. A prefeitura disse que vai demolir. Agora, com muita pressão popular, a prefeitura disse que vai vender. E que, com dinheiro, vai criar casas. Mas vai criar casas aonde? Na Zona Leste. Então, assim, a nossa sociedade, a nossa cidade, ela não cresce de modo desordenado. Ela cresce a partir de uma lógica, né? E ela já está vendendo já esse prédio. Então, é igual ao racismo. O racismo não é fruto de uma sociedade que deu errado. É fruto de uma sociedade que vai se estruturando a partir dessa maneira. Então, uma outra coisa também que tem a ver com isso é que as pessoas falam, na periferia não tem Estado, o Estado, né, não chega na periferia, o Estado isso, o Estado aquilo. Muito pelo contrário, o Estado chega na periferia, chega através da ausência. Né? Se na escola não tem aula, não tem lousa, não tem quadro, é o Estado agindo ali, né, de modo racional. Então, a gente às vezes cai nesse discurso, tipo, o Estado não chega, não tem posto de saúde na periferia porque o Estado não alcança. Muito pelo contrário, ali que o Estado age, né? Ele vai agir a partir dessa ausência. Então, o que eu quero dizer hoje é que a gente não pode se enganar dizendo que o racismo é aquela pessoa que é ruim, ela é racista, né? O racismo no Brasil é fruto de uma sociedade colonial que deu errado. Não. O racismo é um projeto político. Isso, a Aimé Césaire já falava lá na década de 50. E aí ele vai falar que é o seguinte, a raça vai se transformar num elemento essencialmente político. Então, se raça não existe, né? Não existe a raça. Se raça não existe, por que ela organiza a nossa sociedade? É porque ela não é biológica, ela é política. Então, quando a gente fala de raça e racismo, a gente não está falando de biologia, a gente está falando de sociedade. Aquela ideia, somos todos iguais, tal. Há um projeto político e dentro desse projeto político há uma articulação para a sociedade não mudar. E aí, né, vocês conhecem a Elza? Tá. A Elza Soares, a diva, cadê aqui, cadê? Nossa. Aqui, achei. Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar.
Liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne Na cara negra. dura, só cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a Na carne cara dura, negra. só cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que não é fácil, né? É, mano. Negra, negra, carne negra. Pode acreditar. A carne Quando ela está falando que a carne mais barata do mercado é a carne negra, ela quer se referir a uma série de questões. A primeira questão é o seguinte: o negro ganha. Não vou pensar no ganho, no ganho. O negro, essa é uma estatística do SEAD, vai dizer que a população negra ela vai ter 2 horas a mais de trabalho diária que a população branca. E mesmo assim vai ganhar 30%, vai ganhar 70% menos, né, do que a população branca. Quando ela diz isso, a carne mais barata do mercado é a carne negra, ela está se referindo que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado em São Paulo. Ela está se referindo em que 50% dos jovens na idade escolar estão fora da escola, os jovens negros. É um dado muito alarmante, né? 77% das pessoas, né, negras
assassinadas pela polícia são negras. Hoje nós temos cerca de 800 mil pessoas encarceradas, cerca de 80% negra e cerca de 40% sem julgamento, né, ainda esperando julgamento. Então, o que acontece? Quando a Elsa, aqui o controle, ela fala insistentemente que a carne mais barata é a carne negra, a carne mais barata é a carne negra, é sobre isso que ela está falando. O que ela está dizendo? Que o racismo ele vai se transformar em uma tecnologia de poder. E agora eu quero ver um pouco de vocês, o que esse vídeo, o que vocês pensaram quando vocês estavam vendo esse vídeo? O que veio na cabeça? Essas balas perdidas que sempre acham corpos negros. Pensei na Operação Escudo, que teve lá no Arujá, que foi um massacre de corpos negros, assim, bem ruim, assim, As posições de trabalho, no subemprego. É isso, também. Isso me faz lembrar, né, o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, naquele livro, O Povo Brasileiro, é muito interessante o jeito que ele vai escrevendo. Ele começa a escrever sobre a questão indígena. Pá, escreve muito bem sobre a questão indígena. Você fala, nossa, parabéns, moço, muito bom. E aí depois ele vai começar a escrever sobre a questão do branco, do imigrante. Você fala, nossa, maravilhoso. Você escreve muito bem, moço. E aí ele entra na questão negra. Ele vai escrevendo de uma forma complicada, né, falando assim, uma forma que quando você vai lendo, você que tem letramento racial, você vai falar, não é tão isso. E por fim ele vai terminar esse livro falando que a grande questão do Brasil é classe e não raça. E aí ele termina um livro tão bonito dele, eu estava mó feliz lendo, ele termina esse livro tão bonito dele falando, olha, a questão do Brasil não é raça, é classe. Quase eu falei, você jogou fora tudo que você escreveu, né? Porque ele vai falando do colonialismo, da invasão, blá, 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 blá. É importante a gente pensar que, assim, no Brasil, o recorte, o que vai marcar os corpos, não é a classe social apenas, não é o gênero apenas, é a raça, né? Exemplo, estava conversando com uma professora da USP, ela fez pós-doutorado na França. Então você pensa, a pessoa de ciências humanas que faz pós-doutorado na França, né? Ok, uma pessoa que você, no mínimo, admira muito. E ela falou, nossa, Denis, que legal te conhecer, porque, olha, isso em 2018, ela falou isso, olha, eu não entendo nada sobre racismo, nada, mas aconteceu uma coisa com o filho da minha empregada, que eu olhei e falei, nossa, a primeira vez que o racismo se mostra na minha frente. Falei, me fala. Ela falou que ela mora lá em Alphaville, e nas férias, né, a empregada leva o filho lá para casa dela, filho preto, né? E aí ela disse que os dois filhinhos dela estavam um na natação, outro no judô. E aí o menininho de 12 anos fala, ô tia, eu posso levar esses cachorros para passear? Ela falou, pode, que bom, leva. Em Alphaville, um menino negro com 2 cachorros que deve valer 20 mil reais cada, não sei quanto vale. E saindo. E aí ela disse que 10, 15 minutos depois tem 2 viaturas da polícia e uma viatura da vigilância local lá de onde ela mora. Na porta dela. E aí ela chega e ela se depara com uma cena. Eu vou fazer um corte. Pensar no menino. Corta a história dessa mulher. Chega no menino. O menino disse que estava andando na rua com os cachorrinhos. De repente, passa o segurança, olha para ele, dá a volta e minutos depois vem 2 viaturas. E o segurança.
E a viatura da polícia militar olha pro menino e fala: onde você roubou esse cachorro? Menino de 12 anos: não roubei. Aí joga ele na parede: onde você roubou esse cachorro? Fala onde você roubou. Aí ele, assustado, falou: não é meu, é da dona, é da patroa da minha mãe. Aí ele: então você vai provar, moleque. Se você não provar, eu vou sumir com você. E de fato, some. As crianças na periferia somem, né? E o sumiço se dá, a gente sabe, por várias razões. E aí, o menino é colocado na viatura e o corte, aí vem essa mulher branca. Ela falou que quando olha na janela, vê a sirene, vê um monte de coisa, já pensa em quem? Nos filhos dela, lógico. E desceu correndo. Meus filhos. Quando ela desce, ela fala que viu a seguinte cena: os 2 cachorrinhos dela no banco de trás da viatura da polícia militar e o menininho negro lá no fundo, no corró, preso, né? Lá no canil, preso. E ela olhou e falou: nossa, será que foi racismo isso? Né? Eu olhei para ela e falei: foi! Né? Então, olha a subhumanização dessa criança. Ele não teve direito de ir no banco de trás. Não, quem foi no banco de trás foram os cachorros, que na escala social é mais importante que ele. Ele foi lá, no corró, lá, né, na gaiola. O racismo no Brasil, ele vai se desenvolvendo de uma forma que a gente quase não percebe. Por exemplo, quando eu tinha 19, 20 anos, eu era auxiliar administrativo / office boy / faz tudo de uma empresa ali na Paulista, né? E aí a minha chefe, ela disse: olha, Denis, nós estamos contratando uma pessoa, mas uma recepcionista do 6º andar, que é o andar da direção. E ela falou: eu preciso de uma recepcionista muito esperta, com um currículo bom. Isso no 2000, né? 2099. Com um currículo bom, muito esperta, ela tem que ser assim. Ok? Você contrata pra mim? Beleza, eu contrato. E aí, quando chega 2 meninas. Uma negra, bem retinta, bem escura, e uma branca. Ela falou pra mim, normal. Chegou a branca, chegou a negra. Eu lembro o nome da negra, é Ângela, porque na hora que ela falou o nome dela, eu falei: nossa, você mora no meu bairro. Seu nome tem no meu bairro, né? Jardim Ângela. Aí fiquei brincando com ela, beleza. A moça branca, ela tinha olhos verdes. E a preta era preta. E aí, pá, no meio da entrevista, vem a moça branca e fala do currículo dela. Nada, ela não tinha nada. Ela não tinha experiência, ela não tinha curso, ela não tinha nada. Né? Ela só tinha o querer estudar. Beleza, querer, né, essa vaga de emprego. Nem estudar ela queria. Eu falei: e aí, o curso de universidade? Não sei se eu quero. Beleza. A moça preta, a Ângela, ela tinha curso de datilografia. O curso de datilografia na época era muita coisa, né? Curso de datilografia, já tinha Windows, já mexia no Excel, ela tinha experiência, ela tinha gana, ela tinha uma mulher. É essa. Nesse momento que eu estava fazendo a entrevista, a minha diretora, ela entra e olha para as duas. Aí ela entra: oi, tudo bem? Olha para as duas, tá, e vai embora. Aí eu pensei: vou ficar com quem? Com a Ângela, lógico, óbvio, né? E aí, tchau. Depois eu dou a resposta, vou lá para o andar dela, né? Que ela não era diretoria, né? Ela ficava no 5º. E aí, olha, contratar essa pessoa. A Ângela, ela olhou e falou: nossa, que maravilhosa, ela tem isso, ela tem aquilo. E ela falou exatamente isso. É exatamente o que a gente precisa. E ainda por cima, tem olhos verdes. Aí eu olhei pra ela assim e falei: não, boba, não é essa, não. É a moça preta essa aqui. E aí ela tava com o currículo na mão, ela largou assim. E ela pegou o currículo da moça branca. E começou a olhar, não tinha nada no currículo. Ela ficou olhando. E aí ela falou: vamos contratar essa, moça branca. Aí eu falei: por quê? Aí ela falou: não, porque sim. Não. Agora só me falar o porquê, né? Já era engajado nas questões raciais. Aí eu falei: por quê? Aí ela: não, por quê? Por
quê? E aí eu insistindo, por quê? Aí ela olha pra mim e fala, é porque na nossa empresa... Não, antes disso ela falou, não. Eu falei, você não falou que queria uma menina com experiência? Você não falou que queria uma menina assim? Tá aqui a Ângela. Aí ela falou, mas tava pensando melhor. A gente precisa de alguém sem experiência. Porque aí, ela fez uma logística. A gente coloca a menina no segundo, no quinto, a menina no quinto, no terceiro, a do terceiro no sexto, e essa menina vai pro térreo. Ela fez uma logística lá, e ela falou que era sem experiência. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque a gente vai moldar ela do jeito da empresa. Aí não, tá errado, a gente precisa e tal. E eu fiquei insistindo, por quê? Até que chegou numa determinada situação que ela não tinha pra onde correr, e ela olhou pra mim e falou, a gente não contrata pessoas assim. Aí eu, com raiva, falei, assim como? Com braço? Né? Porque quer quem, né? E aí ela, não, pessoas negras. Aí acabou, né? Falei um monte pra ela falou um monte de coisa pra mim, fui demitido logo em seguida. E aí quando eu fui assinar a minha demissão, tava lá, a moça toda perdida, a moça branca lá, assim, sem saber no térreo. E eu tive que ajudar ela, ela fez isso. Então assim, o racismo ele vai se organizar na nossa sociedade dessa maneira. Por exemplo, eu tenho um currículo muito bom, tenho um currículo legal, eu gosto do meu currículo, eu me contrataria. Fácil! E aí, numa quinta-feira, né, eu sempre conto essa história, numa quinta-feira, eu tava em casa de boa, uma mulher de um colégio ultra elite, a mensalidade de R$12.000, me liga. Oi, tudo bem? Você que é o Denis? Sou. Então, Denis, a professora de história, sou historiador também, ela pediu demissão quinta-feira. Eu tô com o seu currículo aqui há algum tempo e eu preciso de alguém como você. Preciso de você. Você tem isso, você tem aquilo, você pá. Me desculpa te ligar agora, mas eu preciso que você venha aqui amanhã, pegue o material e comece a segunda. Beleza. Estourei no norte, né? Escola que pagava super bem, assim. Lógico, mensalidade de R$12.000. Pagava super bem. Falei, pronto. Fiz o meu pé de meia, é pra lá que eu vou. E aí no dia, o que eu fiz? Coloquei minha roupa mais social, amarrei meu cabelo mais social possível, fui todo pá, pensando, eu não posso perder essa vaga. Quando eu chego na porta, o segurança foi muito engraçado, o segurança negão olhar pra mim, pois não? Vim aqui e tal, né, eu sou o novo professor de história. Ele olhou pra mim, você? Eu. Aí ele deu um sorriso assim, pode entrar, falou no microfone, na talvez. Quando eu chego na recepção, a recepcionista, pois não, falei, vem falar com fulana e tal. E aí quando a fulana chega, ela olha pra mim assim, olha pro meu crachá, olha pra mim, olha pro crachá, tipo cara crachá. Ela falou, você que é o Denis? Quando ela fez essa pergunta, eu peguei meu celular e coloquei no cronômetro. Eu falei, eu quero ver em quanto tempo ela vai me dispensar. Eu falei, sou o Denis, sim. Né? Ela, tá bom, vem aqui na salinha. Quando eu cheguei na salinha, todo esse processo durou 1 minuto e 40 segundos. Ela olhou para mim e falou, Denis, sabe o que foi? A gente não vai, né? A gente não tá mais contratando porque a professora de história voltou. Ela pediu readmissão, a gente readmitiu e ela voltou. Aí eu, tá bom, muito obrigado. Né? Eu tô com o seu currículo aqui e tchau. E eu saí. E aí, na mesma tarde, né, eu faço parte de grupos, vários grupos, ela postou no grupo, preciso urgentemente de historiador para minha escola. Né? Ou seja, o racismo ele vai se organizar. Essa mulher não se acha racista, né? Mas o que acontece? Ela entende o mundo dessa maneira. Ela entende o mundo onde há o lugar dos negros e o lugar dos brancos. E tantas outras situações. Então, quando a Elza Soares ela vai falar a carne mais barata do mercado é a carne negra, ela está dizendo justamente isso. O negro é que está sempre em lugar de subserviência. A raça é sempre um critério de desempate para baixo. Né? Na dúvida, contrata o outro. Né? As pessoas sempre falam, nossa,
vocês são muito inteligentes, vocês negros isso, vocês negros aquilo. Sim, mas sim por quê? Porque a gente tem que sempre provar muito mais. Muito mais. Em todos os lugares que a gente passa, é sempre isso, né? Então, quando a Elza vai falar que a carne mais barata é a carne negra, é sobre isso, né? Porque o racismo, ele vai se transformar numa tecnologia de poder, né? O que é a tecnologia? Né? A tecnologia é algo, material ou não, que expande a nossa força, né? Expande a nossa né, capacidade humana. Por exemplo, machado, né? O ser humano não conseguia cortar árvore, aí fez o machado, né? Uma né, tecnologia. O carro ele expande a nossa capacidade de andar. O microfone não, né? O celular, ele vai expandir a nossa capacidade de comunicação. Então, o racismo, segundo a Sueli Carneiro, se transformou numa tecnologia de poder, né? O que isso significa? Isso significa o seguinte, a gente percebe, não sei se vocês já perceberam, vocês já fizeram, né, o teste do pescoço? O teste do pescoço é o teste que a gente sempre fala. Chega num lugar, né, um lugar de preferência do nível A ou B, né, e olha para o lado, pega o pescocinho, vira para cá, pega o pescocinho e vira para lá. E repara os corpos. Só faça isso. E aí você vai começar a perceber como a nossa sociedade vai se organizando. Vocês vão ver, se vocês estiverem no restaurante, quem está sentado. E vocês vão ver quem está servindo, né? Esse teste do pescoço vai ajudar vocês a entender um pouco melhor. No seu carro, a mesma coisa. Para em locais movimentados, olha quem está pedindo. Né? Olha quem está em situação de vulnerabilidade. Isso não é normal, né? A gente pode ter naturalizado isso, mas isso não é normal. Eu lembro que eu consegui fechar, né, um negócio, um projeto, lá em cima. Eu peguei minha família e falei, agora a gente comemora. Foi um dos restaurantes mais caros de São Paulo. A nossa alimentação deu muito cara, né? Eu estava muito feliz, minha esposa deu R$600. Estava muito feliz. Beleza. E aí, na hora de pagar a conta, tinham 2 casais na minha frente, né? O sistema estava com problema, aí aquela coisa, ó, vai lá, eu fui, tinha 2 casais na minha frente. Primeiro casal, a moça lá que tira, né, que estava lá cobrando, chega no casal e aí pergunta, né? Crédito, débito? Aí, débito e tal. Aí no outro, né? Débito, crédito e tal. Aí chega na gente, minha esposa negra, olha pra gente assim, fala, olha, a gente só parcela em 10 vezes. Só falou isso. A gente parcela no máximo em 10 vezes. Aí que assim? Aí eu olhei pra ela, olhou pra mim, aí eu, à vista, por favor. Né? Há uma naturalização do lugar das pessoas negras. E aí, a mesma coisa no estacionamento. Quando eu cheguei, eu pensei, nossa, que serviço de manobra tão mal feito, tão, né, zoando, porque eu sabia, né? Cheguei no restaurante, né, o rapaz olha pra mim, pois não? Falei, né, chegando aqui, como que é o estacionamento e tal. Ele olhou pra mim, estaciona ali, ó, e virou as costas. Eu olhei pra minha esposa e falei, ali aonde? Aí ela falou, ali? Ela falou, você que quis ir. Você que quis ir. Tá bom. E aí, quando eu estacionei ali onde ele falou, né, quando eu viro o mesmo cara abrindo a porta de um carro, tipo, todo cortês com um homem branco que tava lá, aí passa por mim, né, aí falou pra mim, deixa a chave lá em cima do balcão. Fiquei assim.
e deixei a chave em cima do balcão. E assim, né, minha esposa sempre fica me zoando às vezes com essas coisas, tipo, ó, você que quis ir. E às vezes eu falo pra ela, você que quis ir. Por exemplo, até falei um dia, a gente tinha que ir numa loja no JK. Falei, amor, vamos na loja do JK. Ela olhou pra mim e falou, amor, hoje eu não tô afim. Falei, não, amor, vamos. Ah, não tô afim, não. Né? É isso, porque se a gente for no JK, é isso, a gente vai ser perseguido, um monte de coisa. Eu fui bobo, essa história, né, eu não contei. Eu fui querer assistir, né, o Pantera Negra 2 no Shopping JK, naquela sala 5K. Não, peguei a última sessão, por tempo, tava numa palestra e tal, foi super triste esse dia. Terminei de ver o filme, aí quando eu desço, 1h da manhã, saio do elevador, tinha um segurança de moto, assim. Aí minha esposa me olhou, aí ela disse, você que quis vir aqui. Tudo bem, amor, ele tá nos protegendo. Aí eu olhei pra ele e falei, boa noite. Aí ele lá, tá bom. Aí eu andando assim, tipo, com medo. E ele, né, assim, né, atrás da gente, bem devagarinho. E assim, né, um rádio chiando. Tipo Aya, né, ponto da Aya. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Não, um rádio chiando. E a gente andando, e eu não sabia onde estava o carro. Né? E aí eu fiquei uns 10 minutos e ele atrás. Ele viu que eu tava perdido. E aí de repente eu olhei pra ele e falei, ó, já que você tá me seguindo, por favor, onde é tal andar? Tal? Aí ele olhou pra mim e falou, ó, ali atrás. Ele sabia que tava perdido. Ou seja, né, o que eu quero dizer com isso? Quando a Elza vai falar que a carne mais barata é a carne negra, é exatamente isso, é aquela coisa que a gente não percebe. Muitas vezes vocês já fizeram isso, de uma forma ou de outra. Posso dar uma pergunta? Por favor. Eu conheci o episódio negro de um amigo meu. Esse segurança, ele é negro? É. É isso que eu pensei, é curioso, né? Que as Porque- pessoas que tratam assim. Porque tem um amigo meu, Sim. né, negro, e ele fala. Ele até uma vez questionou a gente, tava numa rota assim, e ele falou assim. Primeiro ele perguntou quantas vezes você, mais pros homens, né? Quantas vezes vocês já foram entrevistados? Assim, vocês estão saindo na rua, chegou pro meu marido, você já foi. Com que frequência você é entrevistado? Aí ele falou, meu marido falou, nossa, eu fui entrevistado, sim, na praia, voltando na praia, mas num contexto de surfista dirigindo na praia com maconheiro, né? E ele meio que falou pra gente, eu sou, uma vez por semana me param na rua. Ele dá aula na Fundação Casa, percussão. Falou, uma vez por semana eu sou entrevistado. Só que a minha revolta maior é que são policiais negros. Tipo, policiais que são meus vizinhos, né? E aí, por isso que eu perguntei, assim, pra mim, o que revolta mais quando é um negro, uma pessoa negra entrevistando ele ou tendo esse tipo de episódio, assim. Sim, né? É sempre assim. Eu vou responder no final, né? Mas é sempre assim, né? Porque... Depois eu respondo, mas né? Porque eu lembrei muito do episódio dele me falando que quando... Porque, obviamente, não é policiais negros, né? Policiais geral, mas ele falou que ele fica mais revoltado quando ele fala assim, é meu vizinho, e por isso, só pra... Lembrou muito. Sim. Isso aqui que eu acabei de falar com vocês é a sofisticação da violência racial, né? Várias vezes, né? A nós negros a gente passa por isso e os brancos não percebem. É a mesma coisa da violência contra a mulher. O homem não percebe. Eu lembro que eu estava uma vez junto com, né, uma moça e aí aconteceu uma coisa, ela falou, acabei de ser violentada aqui, você nem percebeu. Eu falei, nossa. E ela foi explicando a situação, eu falei, rapaz, menina, não entendi, realmente. Então assim, a mulher sabe sobre isso, bastante. O quanto há mecanismo de sofisticação de violência que o homem vai exercendo sem saber, né? E essa questão também passa pela violência racial. Existe algo que a gente chama de racismo subjetivo. Racismo subjetivo é aquela velha história, todo mundo é racista. Sabe por quê? Porque, principalmente vocês aprenderam a ser. Por exemplo, o que é o subjetivo e o epistemológico? Né? O racismo subjetivo
aquele racismo desde cedo. Por exemplo, os filhos de vocês. Os filhos de vocês, ainda bem que estão no grão, mas se estivessem em outra escola, ele ia perceber que, né, as professoras são brancas, os auxiliares são brancas, mas quem vai servir ele na hora do almoço são as pessoas negras. Ele vai perceber que o segurança é negro. Ele vai sair com vocês e vai perceber toda essa organização social que coloca negros num lugar e brancos no outro. Quando ele crescer, ele vai reproduzir isso, né? Então, né, toda essa sofisticação de violência racial vai criar o que nós chamamos de racismo subjetivo. E, além disso, vai criar um sistema que o Membe chama de sistema incluído-excluído. Eu gosto desse tema, desse conceito, que é do Membe não, né? É do George Agamben. O Agamben, ele vai escrever um livro chamado Vidas Nuas, que ele vai falar desse sistema incluído-excluído. Ele vai falar que não existe ninguém excluído no mundo capitalista. Ele fala, quiçá, que existissem os excluídos do sistema. Ele vai falar que ninguém é excluído, porque o sistema não deixa ninguém fora dele. E aí ele vai criar a ideia, o conceito de excluído e incluído. Ou seja, a pessoa é excluída por estar incluída num sistema que a coloca na margem, que a exclui, né? Então, essa ideia de incluído e excluído não existe. As pessoas falam, os indígenas foram excluídos do sistema, quem dera, né? Os negros foram excluídos, quem dera. Então, esse sistema, essa nossa organização, né, vai criar um sistema incluído-excluído. Ou seja, ela é incluído no sistema em prol da sua marginalização. E toda essa organização vai finalizar, né, numa sociedade, organizar a sociedade que os corpos se dá bem. Então ela vai falar que vai criar o racismo, ela vai criar um padrão, eu até estava conversando lá fora, um padrão de acumulação de riquezas. Vocês já perceberam isso? Esse padrão de acumulação de riqueza? Quem é o rico na cidade? Quem é o pobre na cidade? Então, a nossa sociedade, ela vai se organizando através da questão racial para ir criando dois grupos sociais. Aquilo que eu comecei a perceber com 8 anos de idade, né, que existia 2 cidades, vai se transformar agora, né, através de muita teoria, nessa ideia de padrão de acumulação de riquezas. Ou seja, a gente não percebe, a gente não entende de certo modo, mas lembra aquela pergunta que eu fiz para vocês no começo, que é essa aqui, ó? Você já foi, né, atravessado pelo racismo? Todo momento. Sabe por quê? Porque o racismo, ele não vai apenas prejudicar os corpos negros. O racismo, ele vai organizar a sociedade de dada maneira que, assim como ele vai prejudicar os corpos negros, ele vai dar privilégio a corpos brancos. Sou enquadrado toda vez. O último enquadro que eu tomei foi no Natal. Estou até emocionado. Foi no Natal, eu estava saindo 10 horas da manhã de casa, porque a minha esposa falou, ó, Denis, vai comprar um negócio ali no mercado que, né, não deu, dia 24. E aí, eu saio de casa, pego o carro e saio. Quando eu saio, ela liga de novo. 5 minutos da minha casa, Capão Redondo, né? 5 minutos da minha casa, ela liga, oi amor, né? Carro automático. Oi amor, tudo bem? E aí, diga, né? O que faltou? Ela, amor, faltou isso. Quando ela falou faltou isso, colou uma Rocan aqui, uma força tática, uma outra Rocan aqui, aquelas motos da polícia. O cara grita, sai do celular! Aí puxa a arma e aponta, sai do celular! E aí minha esposa já conhece, né, as táticas de entrada, ela falou, ih amor, né, depois você me liga. Aí eu desliguei, ela largou o celular, ele encosta o carro, começa a me xingar, encosta o carro, só isso, só aquilo. Aí quando ele desceu, ele fala,
e apontando a arma pra mim. Eu só assim, calma. Aí, 10 horas da manhã, eu já não você não pode dirigir com o celular na mão. E eu assim, ó. E aí, todo aquele constrangimento, 2 horas até eu ser liberado desse enquadro. Ou seja, o que é isso? É a organização, né? A organização social que permite que pessoas brancas gozem de um privilégio em detrimento ao grupo racializado. Então, quando eu pergunto se você já foi atravessado pelo racismo, a resposta é a todo momento. Volto a dizer, o racismo, ele não apenas, o racismo é um elemento que organiza a sociedade. E o racismo ele vai organizar a sociedade, os corpos negros, e a sociedade para os corpos brancos. Iremos falar de Foucault mais para frente, biopolítica e tal, e aí a gente vai ver melhor sobre isso. Então, o nosso encontro de hoje, eu vou parar por aqui para justamente vocês pensarem nisso. Quando vocês se perceberam racializados? O maior erro do racismo brasileiro, ou o maior acerto, né, se dá bem tu fala, o maior acerto do racismo brasileiro é não racializar o branco. Branco não é raça no Brasil. Diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, sim, branco é raça. Mas aqui no Brasil, o branco não é raça. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para entrar numa luta antirracista, vocês brancos, é se racializar. Falar, putz, eu pertenço a uma raça. Eu pertenço à raça branca. E a partir disso, tomar consciência de tudo que vem depois. Tá bom? É isso. Agora eu quero falar com vocês, quero conversar um pouquinho com vocês. Tudo bem? É isso, gente. Obrigado pela atenção.